Bom dia, pessoal! Eu sou a doutora Daniela Sopeski, eu sou psicóloga clínica. Gostaria que vocês fossem dando um feedback para eu só apenas conferir se está tudo ok. Ok, estou conseguindo ver o chat. Bom dia a todo mundo. Vocês também estão ouvindo? Está tudo ok? Ótimo. Assim as pessoas vão chegando aos poucos. Sejam todos bem-vindos, magistrados e servidores do TRT. É um prazer estar novamente aqui falando a respeito de saúde mental e de recursos psicológicos para o enfrentamento deste grande evento mundial que todos nós estamos passando e sendo desafiados dia após dia, né? Eu lembro que quando eu falei sobre esse tema há 2 meses atrás, nós tínhamos datas para voltar ao normal, voltar ao trabalho, voltar para sei lá o quê, e hoje, né, um pouco mais habituados e entendendo um pouco mais desse fenômeno, já sabemos que precisamos seguir garimpando internamente os nossos recursos psicológicos para um melhor enfrentamento desse momento que hoje, acredito, é por tempo indeterminado. No momento que não temos um tratamento padrão ouro, né, que isso dentro do campo científico é aquele tratamento que realmente garante a segurança e uma eficácia no tratamento de qualquer problema de saúde. Não temos uma vacina ainda, embora os clinical trials estejam a todo vapor, mas já sabemos como conviver um pouco mais com o medo desse contágio e podemos, assim, enfim, assumir um pouco mais do controle e da responsabilidade, da autonomia que cada um tem para que a gente consiga atravessar esse momento da melhor maneira possível. Então, há 2 meses atrás, quando esse fenômeno chegou no Brasil, e chegou com atraso, eu estava vivendo nos Estados Unidos e eu já convivia com esse fantasma por lá, então quando eu cheguei no Brasil, eu já estava habituada com isso e estranhei muito a reação, o que é normal, porque quando nós somos jogados contra um fenômeno de perda, de frustração, porque todos nós perdemos muitas coisas com esse isolamento, com essa pandemia, a nossa vida mudou radicalmente de um dia para o outro, não tivemos o direito de nos planejarmos para melhor estar atravessando esse momento agora. Então, as pessoas, diante desse luto, dessa perda que foi, de muito do que se tinha acesso, passaram a ter reações que foram mudando conforme o tempo, né? No início, e infelizmente ainda tem pessoas que negam a seriedade desse momento, a seriedade do vírus, né? E a gente podia ver pelos comportamentos de muitas brincadeiras, chuva de memes, enfim. Por um lado é bom, o brasileiro tem esse grande senso de humor, mas a negação, né, ela tem o seu efeito também no contágio. Depois teve a fase da raiva, para algumas pessoas elas ainda estão aí, de buscar culpados, de ficar gastando uma certa energia, buscando culpados, se são os chineses, se são os políticos, se é a Organização Mundial da Saúde, que não tomou providências antecipadamente. Depois migramos para uma fase de barganha, as pessoas já adaptadas, com um certo tempo no seu confinamento, começaram a identificar algumas proposições. Depois desse confinamento, eu vou adotar tais hábitos ou outro, eu vou mudar, porque já depois de um certo tempo nós fomos obrigados a olhar para o nosso universo interno e ver os tesouros que temos ou não para poder atravessar esse momento da maneira mais confortável possível. Depois, que aí é o momento que os sintomas psicológicos mais apareceram, que é a fase da depressão, quando a gente, enfim, entende que, nossa, isso é um fenômeno muito sério, olha como é que está impactando a minha vida, tanto no trabalho, a minha vida pessoal, a minha saúde física, talvez, a minha saúde mental. Quando eu abro o cenário e enxergo um mundo para além da minha janela, além da minha casa,
É um cenário bastante preocupante, ansiogênico para todos nós. Então, essa é uma fase desconfortável, mas ela é essencial, que é a fase da tomada de decisão, de enxergar o fenômeno tal como ele merece ser visto com muita seriedade, para que, enfim, atravessando essa fase mais depressiva, de ver que, enfim, a vida se tornou isso, e pode ser que por tempo indeterminado, embora tenha muitos movimentos mundiais de se voltar ao, não digo ao normal, mas a gente vai ser compelido a conviver com esse inimigo invisível. E aonde eu quero chegar agora é que, passado esses 2 meses de isolamento social, que hoje já tem um tempo indeterminado, a gente precisa, enfim, chegar logo, o quanto antes, à fase da aceitação. Todo o processo de perda, todo o processo de luto, e luto eu estou falando de ter perdido algo que tinha muito valor afetivo, né? E aqui eu vinculo as nossas vidas como elas eram, aos valores que elas tinham antes. Então, quando a gente chega a essa fase da aceitação, a gente reassume a nossa possibilidade de autonomia, de controle, de assumir, enfim, as rédeas do que eu posso fazer e deslocar toda a energia que estava no primeiro momento muito para fora, porque era muita informação, muita dúvida, eu não conhecia o fenômeno, os impactos, e agora, passado esse tempo, é urgente que, enfim, aceitemos, e o processo de aceitação não tem nada a ver com total passividade, resignação, muito pelo contrário, é aceitar o quê? As condições são essas, vai ser difícil, talvez, para algumas pessoas, pelas condições que têm em casa, de manter a produtividade ou a qualidade do trabalho, tal como era antes, e isso é doloroso, especialmente para aquelas que são bem autoexigentes e perfeccionistas, e que viam no trabalho e na sua possibilidade de exercer as suas atividades da melhor maneira possível, né, vão ter que conviver com essa frustração, vai ser impossível manter 100% da harmonia do lar, porque as pessoas, com as suas características e com a sua maneira muito subjetiva de reagir a um evento estressor, vai apresentar comportamentos imprevistos, especialmente aquelas que já tinham, né, em seu alicerce alguns sintomas psicológicos ou físicos. Isso fica um pouco mais exacerbado nesse momento que os nossos recursos de suavização, de alívio, de equilíbrio para que a gente se mantenha saudável são cortados. Né? No momento que os prazeres, o lazer, o acesso a tudo que contribuía para que nós mantivéssemos a nossa saúde é cortado, nós precisamos, enfim, assumir corajosamente esse momento que solicita resiliência, lucidez, para que a gente, dentro das nossas condições, porque o ser humano, e está aí para quem quiser observar comportamentos ao longo da história, especialmente reações diante de catástrofes, guerras, situações mais extremas, são nessas pessoas, nesses comportamentos que nós precisamos hoje nos inspirar, porque o momento, embora não se tenha uma guerra, efetivamente, é um clima de como ser. O inimigo, ele é invisível, e por ser invisível, talvez ele seja mais perigoso, embora todos nós já tenhamos agora consciência de como lidar com ele, mas não podemos em nenhum momento baixar a guarda, senão todos nós nos tornamos vítimas desse inimigo. Então, resiliência é a palavra de ordem desse momento, né? E eu sei que para muitas pessoas que já antes da quarentena, do isolamento, da pandemia, conviviam com um nível de mal-estar psicológico, isso passa a ser mais desafiador agora, né? E não sinta-se só, já tem muitos papers, artigos científicos dentro do campo da saúde mental e vários compilados de
reações emocionais no mundo inteiro, afinal de contas, esse é um fenômeno onde todos os humanos, enfim, compartilham de uma experiência comum. Então, inclusive na Lancet, saiu um compilado dessas reações comuns diante da pandemia. Então, alterações no sono, e a gente sabe que uma noite mal dormida já vai interferir cognitivamente na nossa condição de atenção, de memória, para poder trabalhar no dia seguinte, também no humor. Então, distúrbios de desregulação do nosso humor, aumento de sintomas de ansiedade, tristeza, tédio, sintomas de desesperança, agitação, né, com as crianças, os adolescentes, uma perda de sentido, um vazio, especialmente para aquelas pessoas que ancoravam o sentido das suas vidas em coisas, atividades, acontecimentos que aconteciam fora de suas casas, né? Então, notem que dentro de uma certa margem, todos nós, eu, vocês, amigos, família, é impossível que vocês não conheçam alguém que tenha reagido, não digo negativamente, desconfortavelmente a esse fenômeno. Então, dentro de um certo espectro, isso é normal. O problema é que, passado 2 meses, passadas essas fases de negação do evento, de raiva, de barganha, porque eu vou mudar, da depressão, quando chegamos, né, saudavelmente ao processo de aceitação, ainda vamos seguir convivendo com um certo mal-estar, porque, afinal de contas, fomos privados, mas é um mal-estar muito mais atenuado do que era antes de conhecer este fenômeno. Então, o quanto é urgente, especialmente reforço, porque não temos hoje mais as datas que foram sendo postergadas, essa data para que as coisas voltem ao normal. O quanto é urgente nós sermos criativos para nos adaptarmos a essas novas condições de vida, a esse novo normal, né? E sendo um novo normal, onde todo mundo se encontra, é natural que dentro de uma conversa com alguém, com os familiares, com os colegas, com as chefias, enfim, com a sociedade, né, essa certa onda mais nuvem mais cinza no nosso humor se torne mais presente. E espero que isso não seja desanimador para nenhum, mas que, como é um espaço de um compartilhamento comum, a gente pode tocar nessas questões de uma maneira mais honesta. Não é mais vergonha para ninguém estar convivendo com alguma dificuldade, um nível de mal-estar psicológico, porque as condições não estão nos ajudando, especialmente na questão dos cuidados. Eu não sei aí, mas não se tem mais o mesmo acesso aos cuidados para a saúde física ou psicológica, ou todos os subterfúgios que ajudavam o nosso humor, a nossa energia de trabalho, e a estarem um pouco mais acesas e disponíveis, né? Então, o quanto precisamos ser criativos hoje em dia. Então, depois desse preâmbulo, que é apenas um retrato desse momento presente, né, e eu quis reforçar isso, não para ser catastrófica, mas para convidá-los a perceber que, enfim, estamos compartilhando uma experiência comum, né, todos temos limitações, todos estamos tendo que conviver com desafios jamais imaginados, e o quanto todos nós estamos sendo convidados a desenvolver a nossa criatividade, resiliência, aceitação, um pouco mais de tolerância e mindfulness, que é essa ferramenta que eu vou enfatizar agora em breve nessa fala, porque mindfulness ajuda a suavizar todo momento, todo instante do que a gente está vivendo, porque o que tem acontecido é que as pessoas já acordam, que eu digo, com o pé esquerdo, né? Tocou o relógio, acordou, ai, não,
mais um dia, eu não tenho energia para trabalhar, eu não aguento essas crianças, não aguento minha mulher, não aguento, quando é que isso vai passar? A pessoa mal saiu da cama ou já pisou com esse astral para o seu dia, e assim ela vai levando aquela nuvem do ó céus, ó vida, ó azar, né? Então, esse é um momento muito importante de ligar um botão, opa, para com essa catastrofização, para com essa vitimização, porque isso só vai perpetuando estados emocionais desconfortáveis e roubando a nossa energia, sendo que chega ao fim do dia, né, se vocês trouxerem a curiosidade, nossa, mas eu trabalhei, ok, não foi 100%, mas rendeu, né, eu me cuidei, eu conversei com pessoas, eu consegui me proteger, eu estou aqui sobrevivente. Então, entre aquele primeiro momento do dia que as pessoas vêm pisando com o pé esquerdo, porque elas estão, né, com esse humor mais em baixa, e ao fim do dia, né, tem um gap, tem uma diferença muito estranha. Então, o quanto é importante trazer essa consciência, trazer o mindfulness, que é observar o comportamento da mente instante a instante, porque dependendo do pensamento para o qual eu me atiro, mergulho, aquilo sentencia, gera uma profecia para o meu dia ou para o instante seguinte, ao passo que a postura de mindfulness é se abrir, mente do principiante, do curioso. Eu vou acordar, pode ser sim, e acredito que sim, aquele humor, aquele desânimo, aquele tédio, aquela desesperança vai estar ali, eu estou um pouco desanimada hoje, mais um dia, olha, estou desanimada, a desesperança já está aqui de novo, traz consciência para aquilo, para não se identificar imediatamente com aquilo, não é negar, não é fugir, é notar, olha, bom dia meu tédio, bom dia minha negatividade, vamos lá, vamos levantar, lavar o rosto, abrir o peito, levantar o nariz, porque a gente tem que seguir, né? O que um soldado faria? O que uma pessoa que está enfrentando bravamente uma situação para se autopreservar, para triunfar, para deixar um legado para si mesmo e para os outros, para se orgulhar lá na frente, faria, né? Ela sente, ela sofre, quem está em guerra, todos os vitoriosos em algum momento também tiveram que lidar com emoções desconfortáveis e reconhece aquilo e inclui, convida, vamos lá, duvide desses pensamentos que às vezes se instalam logo de manhã, eu não vou conseguir, não sei como é que vai ser, não sei se eu vou aguentar, é só um pensamento, né? Se a gente olha para o andamento do dia, para a quantidade de coisa que faz, e o quanto é importante valorizar essas pequenas coisas, esses pensamentos não conferem com a nossa prática, né? Com a nossa maneira de lidar. Então, muita atenção à atenção. O que eu quero dizer com isso? Onde a minha atenção repousa é a realidade que eu vou viver, é aquilo que vai se abrir para mim. Se eu piso com o pé esquerdo e acredito naquilo, já começo a vibrar naquela emoção que rouba a minha energia, o dia realmente ele fica muito mais arrastado, fica difícil, e embora todos nós tenhamos essa possibilidade de performar e cuidar das crianças e da casa e dos nossos pais, e ir ao super e trabalhar, fica assim com um peso enorme, e esse peso a gente pode tirar, porque as tarefas em si a gente não vai ter como se livrar delas, mas o peso que é a nossa atitude, a nossa relação com as atividades, a gente pode tirar, suavizar, que é se abrir, né? Então, eu gosto muito, um dos meus mantras, né, mais corriqueiros o que está acontecendo agora? O que eu tenho para fazer agora? Porque assim eu vou esquartejando, né, dividindo meu dia em fatias, e cada fatia, ela é menor. Se um bolo é entregue e você comer um bolo inteiro, vai passar mal. Mas se a gente comer, né, uma fatia por vez, fica muito mais fácil de lidar. Então, quando eu acordo
e penso, ai, mais um dia, não tenho mais energia, tô morto. E que bom que hoje é sexta-feira, né? Tô morto. Não, só um pouquinho. O que eu preciso fazer agora? Né? O que está acontecendo agora? E vamos lá, aos poucos, porque senão realmente, né, quando a gente enxerga o todo e mal levantou da cama, já fica um pouco difícil. Vou dar uma lida aqui nos comentários. Verdade, para quem já está passando por um tratamento psíquico, a carga está muito mais pesada, exato, mas que a nossa aceitação é importante, que haja empatia por parte dos outros, exato, a empatia, mas um bom detalhe, a empatia é uma palavra da moda, né, a gente espera muito que os outros sintam empatia, para o outro conectar com a nossa experiência, para que a empatia dele seja desperta, eu preciso contar o que está acontecendo. Gratuitamente a empatia não vai vir, Fladson, né? Fladson, então compartilha, te abre, solicita ajuda, porque de coração para coração, todos nós nos encontramos. Num campo só de discussão de ideias, aqui é problemático, né? E a empatia, ela se situa, ela nos conecta numa dimensão humana. Então, concordo, né? Não sei exatamente do que pode estar dizendo, mas dizer para algum colega, né, me ajuda, dizer para o chefe, olha, as minhas condições de trabalho são essas, me ajuda, como no futuro eu posso compensar, ou barganhe também, às vezes, com colega, será que pode fazer isso por mim agora? Depois eu, sei lá, que está muito na moda essas questões de banco do tempo, porque agora o ouro é tempo, né? Se eu não estou conseguindo performar meu trabalho e a outra pessoa tem um tempo e ela está lá se divertindo cozinhando, a gente pode fazer esses escambos, né? De como cada um vai trocar o que com o outro, que é em relação a tempo. Que mais? Pessoal tem que registrar presença no link, né? A Thaís está aí lembrando. Olha que legal, Luciana Gonçalves diz que está fazendo meditação e terapia online, está ajudando muito, que bom. Luciana, recomendo o aplicativo Lojong, eu sou uma das colaboradoras, está com todos os programas gratuitos, inclusive recomendo para todo mundo, e as terapias, os terapeutas estão todos online, eu também. Importante continuar os exercícios físicos, isso aí, ter gratidão. Legal, vocês já estão antecipando o que eu tinha organizado como dicas objetivamente, né? Então, voltando só um pouquinho à questão da saúde mental, vem o estressor, cada ser humano com as condições sociológicas, psicológicas, biológicas que tem, vai apresentar distintos comportamentos diante desse estresse. E, portanto, vai precisar de distintas e diferenciadas intervenções para manejar esse estresse, né? Então, lembrando da empatia, né? É urgente o respeito às necessidades do outro, porque às vezes eu tenho recurso de sobra, inclusive tem gente feliz da vida, eu tenho pacientes assim, felizes, não querem voltar para o que era antes, afinal de contas a vida já era insana, já era uma sociedade perdida em seus valores, né, e então o fenômeno não é igual para todo mundo, tem gente que está bem, então, o quanto é urgente cada um buscar ser criativo dentro dos limites que tem. Deixa eu silenciar aqui esse WhatsApp. O que mais que vocês estão dizendo? Tá, as dicas. L-O-J-O-N-G, Lojong, o nome do aplicativo. Eu vou escrever aqui. Na minha opinião, é o melhor aplicativo de práticas de meditação e de mindfulness que temos no país. Fladson, colocação perfeita. Fladson, está afastado do trabalho há 24 meses, não faço terapia presencial semanalmente, mas faço terapia presencial semanalmente, acupuntura, dentre outros tratamentos para ansiedade, depressão, etc. Isso que eu estava dizendo, cada ser humano com as suas condições biológicas, sociológicas, psicológicas, que nós não temos acesso, gente, o quanto é importante o respeito. Tem situações que acontecem na história do desenvolvimento de cada indivíduo, que são marcas que tomam muito tempo
para que a gente reverta, aprenda a se relacionar de uma maneira diferente, e nesse momento, com certeza, vai ser mais desafiador para aqueles que previamente já eram mais frágeis. Voltando a essa questão das reações, existem dois caminhos, né? As pessoas vão reagir ao estresse de uma maneira muito particular. E o ser humano, dentro do seu espectro, do seu cardápio de possibilidades de reação, ele pode assumir escolhas saudáveis, como vocês estão aí relatando, e terapia, acupuntura, tratamentos psiquiátricos, meditação, exercícios de gratidão, enfim, exercício físico, via saudável, né? Certamente, cientificamente comprovado, tá? Hoje, enfim, a ciência está sendo valorizada, cientificamente comprovado um caminho saudável na recuperação da nossa saúde física e mental. E existem saídas que supostamente são alívios imediatos, mas podem levar as pessoas para dois problemas, como já tem acontecido happy hour online, né? Grupos se reúnem para ficar bebendo juntos, existe um aumento do consumo de álcool e do delivery de álcool, do tabagismo, tudo que acontecia antes segue acontecendo e ainda teve um plus aí, né? Muito arriscado, não é à toa, embora já existisse violência contra a mulher, doméstica contra a criança, abuso, está sim maior em todos os lugares do mundo, né? Então, muito cuidado. Acredito que, passado esse tempo, todo mundo já fez diversos testes para se rearranjar a essa rotina. Bom, o que eu posso fazer? Como é que eu posso lidar com isso? Como é que eu falo com aquela pessoa? Tentou fazer exercício, às vezes tem ânimo, às vezes não. O sono bagunçou um pouco. Então, a gente está sempre voltando para aquele eixo de se autorregular, autopreservação, né? Sanidade, lucidez, saúde. Então, muito cuidado se estiver usando de subterfúgios que, né, são alívios imediatos e que no futuro pode gerar dois problemas, que é o consumo de álcool, excesso de pornografia explodiu muito também, né, compras, comer demais, tem compensadores que, usados de modo consciente, não tem problema, não sou careta, tenho comido mais doce, né, enfim, mas é aquele momento com consciência, né? Aquele nosso prêmio, desde que se tenha condições de saúde para isso, na dose, né? Então, nem 8, nem 80. Esse tema de como passar por esse momento tem me feito revisitar um autor que eu recomendaria a todos, se tiver vontade de ler um livro, que é Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra que passou por 4 campos de concentração e, ao longo dessa experiência, ele sempre esteve conectado com a possibilidade de ver sentido naquilo, em cada momento, em cada ato, porque um acontecimento em si, ele gera infinitas possibilidades de ser percebido, né? Então, o Viktor Frankl é uma das referências para falar a respeito da resiliência, que é isso que estamos sendo convidados a desenvolver urgentemente. Vamos nos imaginar como uma árvore, por exemplo. Imagine a sua árvore preferida. Como é que as árvores que estão aí completamente expostas na natureza convivem com essas intempéries que elas não podem controlar? Às vezes, dependendo do fenômeno externo, muito temporal, muito vento, neve, enfim, elas vergam, ali passam um tempo e voltam, porque tudo passa, tudo é circular, tudo é transitório. Se a gente puder reassumir esta postura de se enxergar que, embora eu esteja um pouquinho mais torto, embora esteja um pouquinho mais difícil, estou sendo exigido demais, né? Estou puxando aquele meu elástico da resistência, da resiliência, eu sei que isso aqui é um momento e eu não vou quebrar, eu vou voltar. Especialmente se enquanto eu estiver aqui, eu estiver consciente, como está difícil, mas eu não perco a esperança.
o sentido, né? Porque eu estou sempre querendo voltar para o meu eixo, para o meu alinhamento. Então, essa capacidade, Viktor Frankl, obrigada, Miriam. Legal, vocês vão escrevendo aí, que fica tudo salvo, indicações e livros, aplicativos. Depois é só passar o rodo das conversas e já tem várias dicas ali. Muito obrigada. Então, essa capacidade que o ser humano tem, e graças a ela, nós seguimos evoluindo como civilização, a resiliência, é essa capacidade de abrir o peito, olhar para o fenômeno que está acontecendo, ver sentido naquilo, ver que existe sim um espaço de escolha, de possibilidade de criatividade na tomada de decisão e resolução de problemas, às vezes pequena, transpondo para o dia a dia, eu posso perceber que eu vou tentar falar diferente com meu filho, eu vou tentar, antes de lavar a louça, não ir com aquela postura, ai, que saco lavar a louça. Eu disse, não, deixa eu tentar lavar essa louça, né? Eu vou começar a trabalhar e eu ligo o botão da intenção. É mais um dia de trabalho. Que bom que eu tenho trabalho está valendo ouro, né? E servidores públicos estão sempre na mira, né, política, de alguns riscos aí, de cortes, enfim. Então, quanto a gente precisa se unir, enxergar o valor e o sentido da força de trabalho, de cada comportamento e atividade que a gente faz dentro de casa, para nós mesmos, para nossa família, ou para as pessoas com quem convivemos, como algo muito valioso, porque nesse momento os valores mudaram. Não adianta ter um Jaguar, não adianta dizer que vai tirar férias nas Maldivas, ninguém vai. Acabou a ostentação temporariamente, né? As coisas que têm valores são saúde física, saúde mental, conseguir passar o dia da maneira mais suave possível, dialogar com as pessoas de uma maneira respeitosa. São outros valores, amizade, amor, né? Que são valores que estão mais acessíveis a todo mundo, porque independe de uma contingência externa, concreta para se atingir, né? Tempos de ressignificação. Eu espero que esse tempo seja realmente muito aproveitado. Vamos combinar, antes disso tudo, já existia uma insatisfação enorme, os níveis de burnout, esgotamento do trabalho, depressão, enfim, uma insatisfação, uma perda de sentido, que se tudo seguisse daquela maneira, né, a gente não sabe para onde que aquilo ia. Agora, se a gente aproveitar esse momento como uma possibilidade de tirar essa câmera que era voltada para fora, para os outros, para os objetos, para o cenário externo e voltarmos para dentro, né, e já que isso é compulsoriamente imposto, podemos, né, começar a alicerçar coisas que realmente importam e que nos tornam uma potência de muito mais força, capaz sim de atravessar esse momento com resiliência, né? Tal como fez o Frankl e tantos outras figuras importantes da história. É um momento interessante também para a gente estar revisitando inspirações, tanto em filmes, em livros, porque essas pessoas que realmente penaram podem nos ensinar o que elas fizeram, como é que elas percebiam os fenômenos, os desafios, para conseguir se manter alinhado. Margarete, trabalho é uma lei divina. Isso, como é que eu poderia, né? A gente se questionar como é que eu poderia ver valor, como é que eu poderia ver sentido no meu trabalho. Às vezes, né, vocês pegam um processo, parece que é só mais uma tarefa, mais um número, especialmente porque tudo é computado, quantificado. Aquilo ali é a vida de uma pessoa em jogo, né? Então, provoquem-se. Para resgatar sentido, a gente tem que abrir o mindset para enxergar um mesmo fenômeno de uma maneira diferente. E isso é possível, né? O piloto automático, que é esse nosso modo de viver de um modo distraído, ou não conectado com aquilo que está fazendo, e desqualificando o sentido e o valor, torna as coisas muito mais sem graças. Mas quando a gente vai falar com alguém, ajudar alguém, começar a trabalhar e se questionar
qual o valor disso? Qual a importância disso? Qual o sentido, né? Qual a contribuição dessa pequena tarefa, dessa atividade dentro desse contexto agora? Muda muito o significado. Então, pensando, ainda seguindo nessa linha do mindfulness, né? Retomando, eu já falei para um outro TRT de Campinas, mindfulness é essa consciência de estar plenamente presente. O que é estar presente? É fazer com que a nossa mente, a nossa cabeça, simplesmente esteja ali onde o nosso corpo está. Agora estamos aqui conversando na palestra, depois possivelmente, né, vamos almoçar. Então, às vezes o corpo está lá, almoçando, né, e a mente, ela está no noticiário, ou ela está no celular, ou ela está pensando em qualquer outra coisa, sendo que a nossa vida acontece ali naquele prato de comida. E se eu não estou ali, é vida indo para o ralo, né? É claro que eu posso dividir a minha atenção, a gente tem escolhas, mas no momento que eu faço isso o tempo inteiro, dividindo a minha atenção com 1001 coisas, porque quanto mais inputs, entradas e estímulos, isso interfere na minha experiência e rouba a possibilidade de profundidade em momentos que são muito salutares, e especialmente aqueles que são momentos de muita suavização, como o ato de se alimentar, de tomar um banho, de, enfim, ter um momento de lazer. Se a gente passa com essa cabeça ligada no 330, né, volts a todo momento, não é assim tão fácil de desligar no momento quando eu quero. Ah, agora eu vou dormir. A cabeça tá lá, né? A 1000. Então, esse botão da intenção que eu digo para vocês, opa, agora trabalhar. Agora uma pausa. Agora eu vou falar com um colega que é um chato, vou ter que falar com o meu chefe. 1 minuto de pausa, respira, pensa no que vai dizer, para manter esse clima do coletivo, né, entendendo que cada um de nós tem uma responsabilidade, uma autonomia, e de manter o clima do coletivo o melhor possível, porque se eu apedrejo o outro vai reagir, aquilo se potencializa, e depois a gente se vitimiza ainda, né? Não, entender que cada ato, a cada instante, a gente tem a possibilidade de escolha, com responsabilidade, criatividade, uma certa liberdade para contribuir, e assim a gente vê muito mais sentido, né? Voltando a Frankl, sentido é um grande tempero da vida, né? Então, essa mente, essa atenção, quando ela está no corpo, na relação com aquilo que eu estou fazendo, ela suaviza a nossa experiência. Por exemplo, se eu estou tomando meu banho, de repente, mas eu já estou pensando que saindo dali eu vou ter que acalmar as crianças, vou ter que olhar para a cara do meu parceiro, com o qual quero me divorciar o quanto antes, né? Eu deixo de aproveitar aquele momento. E não é fácil ao mesmo tempo, quando o clima da casa está uma panela de pressão, mas eu vou notar e convidar, assim, olha a minha mente de novo escapando, volta, deixa eu aproveitar esse momento, ele é salutar, e esses micromomentos estão disponíveis para todo mundo dentro das suas casas, desde que a gente traga essa atenção de volta para ajudar a suavizar os nossos desafios. Vou dar mais uma lida aqui. Vladson, essa busca interna nos traz de fato muito mais força, nos fazendo resgatar sentidos nas menores coisas da vida, a valoração daquilo que realmente importa, cabeça e corpo no mesmo lugar. Obrigada, gratidão, essa é a chave para eu ter um comportamento de acordo com o que está sendo explanado nessa palestra. Que bom, estamos sintonizados. Tive que adaptar com os serviços de casa, pois minha funcionária não pôde vir por causa da quarentena, amo cozinhar, moro em São Paulo. Gente, é um grande malabarismo, todos nós estamos, né, tendo que fazer um malabarismo jamais imaginado antes, e que bom saber que muitas pessoas estão conseguindo. E também deixo uma palavra aqui para aqueles que julgam que não estão conseguindo, ou que estão indo muito mal. Lembre-se,
somos árvores. Nesse momento você pode estar um pouquinho arqueado, a chuva ali pegando, o vento, a neve, é um momento, reconheça-se nesse momento, né? Estou passando por um momento difícil, né? Ou por um divórcio, ou por uma dificuldade nas relações dentro de casa, ou até para quem está sozinho, né? Um grande tédio, uma baixa na produtividade no trabalho, mas no momento que eu me reconheço aqui, opa, tá difícil, e tenho a esperança de voltar para esse realinhamento, ainda assim eu me sinto compartilhando a experiência comum humana hoje, que é a da constante tentativa de buscar esse ajuste, né? É um balança, mas não cai, é um balança, mas não cai, sempre na busca de um desenvolvimento, mais amadurecimento. E isso se dá muito na relação com o outro. Então, voltando ao mindfulness, se eu não estou com a mente no corpo, na relação com a tarefa que se apresenta diante de mim, eu posso estar em outros dois tempos que não existem, porque a vida acontece aqui, onde meu corpo está. Eu posso estar lá distraído, revisitando questões do passado, e por mais interessante que seja visitar situações do passado, um certo saudosismo com limite é legal, mas passado de um ponto, isso começa a deprimir também, porque foi roubado um acesso, né? Dependendo dos conteúdos passados com os quais estou me envolvendo, isso implica no humor. Ou a mente no futuro, como é que vai ser? Quando é que isso vai passar? Preocupações, né? Aumenta a ansiedade. E isso aqui vai seguir acontecendo. Não tem ninja, nem eu, nem Dalai Lama, ninguém. A diferença é que quem treina, quem está atento, quem está vigilante, é que nota, opa, onde a minha mente foi? No futuro, no passado, né? Está dividindo a atenção com vários estímulos e perdendo esse aqui que eu tinha escolhido para estar presente. O praticante de mindfulness, ele vai notar o comportamento e convidar, não, agora trabalhar, agora brincar com o filho, agora cuidar muito da minha reatividade interna, a vontade que eu tenho de mandar as pessoas longe e escolher o que eu vou falar, para entender que eu tenho uma grande parcela de responsabilidade no coletivo, no clima, da harmonia, tanto no trabalho quanto em casa. Então, não tem nada de mágico no mindfulness. Por mais que todos nós treinemos meditação, mindfulness, usa os aplicativos, a gente vai aumentar a nossa metacognição, essa possibilidade de perceber que está pensando e resgatar a mente para onde queremos que ela repouse, performe, e isso traz suavização, né? Não vai libertar de todo e qualquer sofrimento, mas quanto mais conectado com as tarefas, as fatias do bolo, né, uma a uma eu estiver, eu tenho certeza que vocês vão encontrar suavidade. Olha aí a Luciane dizendo que passou por um momento de muita frustração, mas agora tem a consciência de que está fazendo o melhor dentro do que é possível, fazendo o melhor, meu novo pensamento. Esse é um botão interessante, né? Ao invés de acordar com o pé esquerdo, sentenciar aquela profecia autorrealizável, ai, mais um dia, que inferno. Não, vamos lá, como é que eu posso viver esse dia de um modo diferente? Todos nós já temos uma lista de experiências do que vem fazendo, o que deu certo, o que não deu certo. Quando eu estou mirando as coisas que não deram certo, opa, reprograma, né? Como um pesquisador, um investigador, como é que eu posso fazer isso aqui diferente? Como é que eu posso suavizar essa experiência? Como é que eu posso ser mais criativo, né? Ou pedir ajuda, enfim. Então, a intenção é o primeiro passo do mindfulness, porque nós não lembramos, né? Como é que eu vou lembrar de ligar esse botão, né? Então, lembretes, enfim, geralmente o mal-estar é um bom sinalizador, o nível de mal-estar está subindo, né? Eu noto quando passo um certo tempo vendo as notícias. Não tem como não se incomodar, pessoal, né? Não tem como a gente se blindar a isso, senão a endurecer o nosso coração ao mesmo tempo, né?
Então, quando eu vou ver o noticiário, ler, eu sei que eu vou me reencontrar com um mal-estar. E é normal, porque as informações que nós temos, e especialmente compadecendo com o sofrimento alheio, não tem como não passar mal. Mas aquele ali é um sinalizador, né? O mau humor vai subindo, a tristeza. Dentro de um certo ponto, todos nós conseguimos conter, né? Porque temos habilidade autorregulatória, controle emocional, mas todo mundo tem que saber quando é que liga aquele pisca-alerta, opa, tá demais, pausa, para, suaviza, muda o foco atencional para depois voltar. Isso não é só em relação ao noticiário, é para o momento que o trabalho está mais tenso, que já está cansado, que não está rendendo. Pausa, é um pouquinho só, né? E volta, renovando essa intenção de poder fazer diferente. Vou ler os comentários de vocês e vou convidá-los a fazer uma pausa, uma prática. Procuro observar como estou me sentindo e redireciono para os pensamentos positivos. Essa revisitação do passado tem se apresentado nos os sonhos. Olha, eu tenho incentivado muito. Eu sei que nós já estamos muito atarefados, mas quem puder, faça um diário dos sonhos. É um momento riquíssimo, riquíssimo. E quando a gente escreve um sonho, na hora vai conseguindo relacionar com situações presentes ou passadas. Nunca encerre a observação de um sonho naquele momento. Mantenha a curiosidade aberta, porque o sonho ele não tem essa mesma temporalidade do nosso relógio. É muito fácil lidar com o isolamento quando se mora só, pois você já está acostumado. O difícil é ficar isolado com pessoas completamente diferentes de você. E exatamente, né? Andréia, é mais fácil, parei de ver o noticiário, a gente tem que reconhecer o nosso limite. Estou mais ensimesmada e me observando mais, descobri uma pessoa incrível aqui dentro. Ótimo, Darlene, muito bom. Pessoal, então, vou convidá-los a fazer uma prática de mindfulness, uma mini prática. Convido todos a escolherem uma postura onde sintam-se confortáveis, mas não tão confortáveis a ponto de relaxar ou dormir. É uma postura em meio termo entre estar fisicamente confortável e com a mente alerta, mente curiosa, desperta, porque a gente vai trabalhar a atenção. Então, vamos relaxar um pouquinho nos comentários agora. Encontre esta postura física de conforto, respeitando as condições físicas da coluna, pescoço, pernas. Algumas pessoas gostam de fechar os olhos, sinta-se à vontade. Outras podem apenas mirar num ponto fixo, no chão, baixando o olhar. O que eu notei nesse momento de silêncio e de pausa? Traga sua curiosidade. Agora eu vou direcionar um pouco mais. Repare na sua respiração, sem alterar nada. A respiração, ela é um barômetro emocional. Observe se ela está alta no peito, curta, ou se ela chega, ela flui na região abdominal, a barriga ela também cresce, se enchendo, esvaziando de ar. Examine a sua respiração agora. Sem alterar nada. Se desejar, pode colocar uma mão no peito e outra na barriga para fazer um exame mais caprichado desse comportamento da respiração. E vamos levar a nossa atenção agora para a cabeça, sentindo as sensações que se manifestam na nossa cabeça.
Você está no controle da regulação da própria atenção, passeando com a sua atenção pelo couro cabeludo, testa, rosto, orelhas, vá levando essa lupa de atenção às sensações que se manifestam, tal como elas são, como se fosse um grande observador, observadora do próprio corpo. Talvez você já tenha reparado que a mente se distrai, já começa a pensar nas coisas que tem para fazer depois, ou lembra de alguma coisa que fez antes da palestra. E nesse momento, como eu falei antes, ligue aquele botão. Opa, agora estou em pausa, agora estou repousando a minha atenção na cabeça, trazendo um pouco de curiosidade para as sensações que se manifestam aqui e agora. Chegando na região do pescoço e ombros, quais as sensações físicas que eu descubro quando noto com um pouquinho mais de capricho esta região do meu corpo? Busque observar e sentir as suas sensações presentes como puras sensações. Talvez você vá notar uma reatividade mental de se preocupar, de questionar a sensação, de querer modificá-la. Solte isso. Estamos treinando a postura de puros observadores, envolvendo os nossos braços, mãos, se conectando para sentir, reconhecer, examinar aquilo que se manifesta aqui e agora. Braço direito, esquerdo. Levando a atenção agora para o peito. Algumas pessoas poderão notar as batidas do coração, outras não, tudo bem, cada um vai notar aquilo que está presente. Notando a respiração acontecer na nossa caixa torácica, envolvendo as costas, barriga e o peito, órgãos internos. Sinta seu corpo. E convide a atenção a repousar no corpo toda vez que se distrair. Chegando nos glúteos, coxas, região pélvica. O que eu sinto quando eu levo minha atenção para essa região do corpo? Se abrindo, não julgando, aceitando que está ali, afinal de contas já está e é transitório. Envolvendo por fim os joelhos, panturrilhas, os pés, e se percebendo nesta unidade, nessa singularidade. Este é meu corpo, com estas sensações neste momento, com esse estado de espírito, com esse estado emocional, que também é transitório. Aprenda a dar nome às suas emoções. Quais emoções se fazem presentes neste momento? Elas têm um nome só, uma palavra descreve a emoção. Relaxamento, esperança, tristeza, preocupação, agitação. Observe a respiração, houve alguma modificação, como é que está? Nenhuma prática de mindfulness visa objetivamente mudar a experiência, porque a prática de mindfulness nos convida apenas a notar a experiência, aprender a regular a nossa atenção para o que está acontecendo, enxergar as coisas do tamanho que elas são. Note a respiração novamente.
Antes de finalizar esta prática, traga uma reflexão interna. Em que momentos do meu dia eu poderia trazer esse tipo de postura para enxergar mais a tarefa tal como ela é, para suavizar as camadas de sofrimento, porque quando eu enxergo as tarefas, os desafios do tamanho que eles têm, sem a grande catástrofe que a nossa mente faz criar, as coisas ficam muito mais manejáveis. Que momentos eu poderia me convidar a estar inteiro, ao longo do dia? Quais os momentos mais desafiadores e que eu poderia testar uma possibilidade de suavização para melhor performar, para ter mais qualidade de vida, saúde mental, que se reflete na saúde física, inevitavelmente. Veja se consegue identificar pelo menos alguns 3 momentos do dia onde seria importante uma pausa de 1 minuto para ligar o botão da intenção de estar inteiro, mais focado, mais consciente. E como não há ritual para começar uma prática, não há ritual para encerrar uma prática, quem tiver com os olhos fechados simplesmente abra. Algumas pessoas podem preferir se espreguiçar, outras seguir paradinhas. Descubra o que é mais confortável, respeitando as suas necessidades. Assuma a autonomia de como vai praticar e escolher as práticas de promotoras de bem-estar. E vamos voltando aqui para a nossa conversa. Quando estou em grupo presencial, sempre depois de uma prática de mindfulness, vem a clássica pergunta: qual foi a sua experiência na prática? O que eu quero dizer com isso? Objetivamente o que notou de sensações físicas? Porque eu convidei para notar as sensações físicas. Sei lá, olho tremendo, coluna tensa, maxilar contraído. Notei que eu distraí, daí eu voltei rápido. Notei com mais consciência as emoções que estavam aqui, o quanto elas interferem. É apenas contar um pouquinho do filme que aconteceu na prática. Se vocês quiserem comentar o que notaram, assim eu consigo direcionar para polir a nossa atitude dentro das práticas de mindfulness. O nosso tempo é curto aqui de palestra, né? Então já aproveito nesse momento para convidá-los a visitar o meu canal no YouTube, é doutora Daniela Supesky. Tem muitos vídeos ilustrando os vários conceitos que se trabalha dentro do mindfulness. Tem um montão de práticas guiadas de mindfulness, algumas de relaxamento, e algumas palestras também que eu já dei anteriormente, estão lá. Quem quiser trazer um pouco mais da sua curiosidade para implementar mindfulness em suas vidas. Distraí, Margarete, mas voltei. Margarete, tu e todos nós seguiremos distraindo. Esse momento, distraí, estou distraída, mas voltei. É isso que nos interessa. Se fosse fácil estar aqui constantemente focado, isso nem seria uma ferramenta a ser discutida. A arte estou viajando, volta para cá, é aqui que eu quero estar. Muito bom. Estão lendo o Milagre da Manhã. Olha, parabéns, né? Disciplina é tudo. Acorda às 4 horas da manhã e faz aquela ritualística proposta pelo coach, autor do livro O Milagre da Manhã. O nome do canal é doutora Daniela Supesky. Podem se inscrever lá para receber as notificações. Também perguntaram que momento do dia é interessante anotar o sonho logo que acorda, né? Se não tem tempo para anotar, pega o celular e grava um áudio, porque
o sonho ele vai indo embora, 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 em dias depois é capaz da gente só lembrar do tema e perde o requinte de detalhes. Que mais? O que vocês notaram na prática de vocês? O que sentiram? Notaram algo que possivelmente estava debaixo de um tapete? Porque como a gente consegue deslocar o nosso foco de interesse atencional muito para fora, ou enfim, para aquilo que a gente está fazendo, às vezes as sensações físicas elas ficam de lado, as nossas emoções não ficam conscientizadas, e quando a gente faz essa pausa para se abrir e enxergar tudo que está ali, pode ter algumas surpresas, e nesse momento, sendo uma surpresa agradável ou desagradável, a postura é a mesma. Observar, notar que é transitório para a gente desenvolver aquela postura da árvore. Opa, né? Estou num momento difícil, reconheço que esse momento é um pouquinho desagradável para mim, e isso é transitório, porque o nosso eixo é vertical. Tá? Algo mais? Quem fez o exercício, quem fez a pausa, que mais que notou, como é que se sentiu, pode ir comentando para eu redirecionar. E eu fiz uma pergunta importante ao final da prática: como é que eu posso implementar, em que momentos do meu dia eu posso trazer esta consciência para, enfim, suavizar momentos mais desafiadores. Espero que tenham tido alguma ideia, algum insight, porque reforço, especialmente naqueles momentos de lazer, se eu estiver mais plenamente presente, o bem-estar daquele momento fica potencializado. Se eu estiver dividindo a minha atenção, quantitativamente falando, né, fica com a metade da satisfação. E aplicar essa mesma atitude para tarefas mais desafiadoras ou desconfortáveis emocionalmente também é interessante, porque a gente elimina as camadas que não são reais, que são em função do nosso pensamento mais catastrófico ou desanimado, e que fica poluindo, né, a tarefa em si, que objetivamente ela é manejável, ela é pequena. Alexandre disse que tem dificuldade de concentração inicialmente, sensação de formigamento no corpo, interessante. Eu convidaria vocês a se apropriarem das técnicas, especialmente passando pelo filtro da necessidade. Vocês notaram que eu propositalmente deixei um completo silêncio, não falei nada no primeiro momento ali, né? Não somos habituados a ficar sem fazer nada, ou ficar em total silêncio, sem pelo menos uma direção do que fazer. Então, possivelmente, ali apareceu um certo agito, né? E, claro que, se a nossa agitação estiver dentro de um espectro razoável, o simples ato de parar ajuda a sedimentar a agitação. Se tiver muito, e cada um sabe de si, né? Por isso a importância da observação, da autoobservação, a autoconsciência. Quanto maior a minha autoconsciência, melhores recursos eu poderei oferecer para mim mesma, para mim mesmo, para que eu possa respeitar aquela necessidade do momento. Então, se, por exemplo, o Alexandre, por exemplo, reparou que a agitação dele está assim, ó, a 90%. Opa, quem sabe é interessante fazer algumas respirações diafragmáticas antes de fazer a prática, ou é interessante fazer uma prática com movimentos, que tem práticas de mindfulness com movimentos, né? Mas antes de simplesmente eu ou qualquer pessoa, porque hoje em dia todo mundo tem dica para todo mundo, né? É interessante, sim, mas, pessoal, confiem, vocês são as melhores pessoas para identificar qual a melhor dica para si mesmo. E a melhor dica para si mesmo é observe-se, conheça-se, né? Aproprie-se das sensações que se manifestam, do comportamento da sua mente, das emoções que mais revisitam, das suas necessidades físicas, emocionais, porque sabendo, se aprimorando, né, sendo um bom estudioso de si mesmo,
a gente consegue abrir um cardápio de dicas muito mais ajustadas, né? Quando eu falo que para o coletivo é bem desafiador, porque eu sei que tem pessoas convivendo, né, em casal harmoniosamente, em casal em guerra, com famílias com uma criança, duas crianças, pessoas sozinhas, então fica muito difícil direcionar dicas gerais, embora tenha, né, buscado preparar a fala de um modo que fosse servir para essa coletividade. Por isso que, às vezes, o trabalho individual do psicólogo clínico, né, na possibilidade de trabalhar com o indivíduo, fica um pouco mais profundo. O que mais que comentaram aqui? Tensões na fronte e no pescoço que foram sendo aliviadas quando direcionei a atenção para essas regiões, sem querer saber por que doíam e nem como resolver a dor, resolveram-se sozinhas. Eliana, muito obrigada por esse comentário. Esse é o paradoxo de mindfulness. Olhem que coisa irônica. Noto uma tensão no pescoço ou no corpo, mas eu corajosamente olho para aquilo, me abro para aquilo e parece que suaviza, né? É o milagre do mindfulness. Nem sempre isso vai acontecer, porque obviamente depende do espectro da dor, né? Se é tensional, provocada, né, pelo nosso agito, enfim, a gente consegue dissolver com mais facilidade, né? Muito bom. Ombros pesados e um pequeno formigamento nos pés. Olha que interessante, pessoal. Muitas tomadas de consciência em função das sensações físicas. Imaginem trazer, né, esse 30 segundos, um minutinho, às vezes em meio ao momento do trabalho, home office, condições distintas, talvez, do conforto que se tinha antes. Pausa, observa, porque tem várias sensações que estão aí no nosso poder de cuidado, de controle, e a gente pode trazer um pouco mais de bem-estar e imediato, né? Porque todas essas sensações estavam no plano de fundo, porque a nossa atenção estava na palestra ou em outra coisa, mas aí quando eu trago e noto, sinto meu corpo, opa, ele está solicitando um pouquinho de cuidado, de pausa. Vou adotar essa pausa antes do brincar com a minha filha de 5 anos, sinto ela muito carente, e quando me disponho a brincar com ela, estou também pensando em outros afazeres e perdendo o prazer do momento. E as crianças notam, as crianças são muito sensíveis, né? Os pais estão ali, mas às vezes já estão respondendo celular, as crianças se queixam muito da questão da divisão da atenção dos pais com outros estímulos, e notem, possivelmente elas solicitam, né, papai, mamãe, eu chamo, né, porque notam quando a gente não está conectado, e o conectar-se torna o momento mais interessante, além de suprir a necessidade da criança de uma maneira mais rápida, porque se eu estou dividindo a minha atenção, eu estou dividindo o tempo, se eu estou totalmente aqui, aqueles 5 minutos, talvez, quem dera se fosse 5 minutos que ela está demandando a minha atenção e eu estou plenamente aqui, supre, mas se eu estou dividindo, ela fica competindo, fica aquele cabo de guerra, né, para estar aqui, né. Estamos, na maioria, realizando atividade remota. Uma recomendação ergonômica são as pausas interessantes. Existe alguma ferramenta própria? Pode ser repetido durante o dia? Tem limite? Existem outros? Muito boa pergunta, José, e o que eu estava dizendo agora há pouco é: observe-se, cada um vai ter a sua dose de necessidade de pausa, cada um vai ter a sua necessidade ergonômica distinta dos outros. Confia na sabedoria do que o teu corpo está solicitando, né? Nesse momento que eu estou reforçando e chamando a atenção para sermos resilientes, criativos, cuidadores de nós mesmos, de assumirmos a responsabilidade por todos esses desafios, eu te convido a confiar, né, na leitura. Deixa teu corpo te dizer quantas pausas eu preciso, em que momento e como vão ser essas pausas, tá? Não sou eu, nenhuma outra autoridade que tem condições de dizer melhor do que tu mesmo. Acho que vai ser bem melhor esse momento, você ficará inteira com os filhos, exato. Pode repetir o nome do paradoxo?
paradoxo de mindfulness, né, que foi um comentário anterior. Eu estou sentindo um desconforto qualquer, a nossa tendência é querer fugir do desconforto, é óbvio, ninguém quer sofrer, mas aí o paradoxo é, eu noto que o sofrimento está ali, isso pode ser um sofrimento emocional, especialmente a ansiedade, né? Se eu noto a minha ansiedade, coração batendo, ai, boca seca, olha, estou ansiosa, eu cresço diante da minha ansiedade, eu consigo conter e não mais ser dominada pela ansiedade, então esse é um grande paradoxo. Desculpa fazer isso durante a palestra, mas não resisti, baixei o aplicativo do Lojong. Excelente, muito. Assim somos, Andréia, né? Um pensamentinho ficou ali, qual aplicativo mesmo? Já foi lá, baixou, dividiu a atenção, voltou, né? É um grande malabarismo. É difícil mesmo ficar nesse foco. Fomos treinados e quiseram nos convencer de que somos muito multitarefas, e isso pesou para todo mundo, porque a condição do cérebro não comporta essa ambição. Livros, posso selecionar, sim, uma dica de livros a respeito de mindfulness, vou colocar na descrição do vídeo, ou mando para a Thaís ou para o Cristiano, que estão me ajudando na organização da palestra. Eliana comentando que os sons ao meu redor sempre me desconcentram e criam uma irritação. Durante a prática, disse a cada uma das distrações, agora estou no meu intervalo, e eles não se instalaram na minha mente. Muito bom, Eliana. Eu também sou bem sensível a sons, quando defino meu horário, agora vou praticar mindfulness, agora vou, né, meditar, e aquele tic-tac do relógio sempre me irrita, mas essa é a atitude, opa, tic-tac do relógio, volta, porque se eu ficar aqui, por que esse tic-tac não para? Sempre tem esse tic-tac, mas que inferno, vou lá desligar esse relógio agora. Ou seja, eu não estou aqui, né? Eu estou brigando com o tic-tac ou com qualquer barulho, né? Então, mindfulness é se abrir para o que está acontecendo. E quando a gente se abre e descobre esse processo autorregulatório da atenção, se surpreende com os efeitos. Fladson, um grande desafio é ser cuidador de nós mesmos. Às vezes o processo é longo e lento, mas é possível. Exatamente, Fladson. A resiliência é, como está lá no Frankl, é um sim à vida apesar de tudo, né? Se as nossas condições elas são mais difíceis e eu vejo sentido na vida, sentido no cuidado, consigo distribuir, né, esse balanço entre desafios e momentos que vale a pena, que é urgente que todos nós possamos descobrir, assim a gente vai levando de uma maneira mais suave. Indicação de livros, vou colocar depois. Na quarentena, apesar de trabalhar demais no serviço da casa, aprendi a curtir muito o trabalho doméstico, está muito tumultuado estudar com as crianças, mas estou amando ficar perto deles. Isso, muito importante que os pais reduzam a culpa, já era difícil, né? Ser pai e mãe, nota 10, agora mais ainda, né? Então, muito cuidado, às vezes, de ficar tentando perseguir ainda um modelo ideal com condições mais limitadas, fazer do limão uma limonada, né? E nunca se perca no seu próprio julgamento. Olhe para a criança, dialogue com o adolescente a respeito de como é que ele está se sentindo, como é que está sendo. Às vezes, os outros estão satisfeitos e a nossa exigência está nos engolindo, né? É um bom jeito de mensurar. Aprendendo a viver em família, muito bom, né? Exato. Há 15 anos não almoçava em família, marido, filhos, exato. A nossa vida era muito para fora, né? Aquele momento onde todo mundo se reunia, ou ainda assim na correria, porque todo mundo estava sempre hiperocupado. Tem pacientes comentando que, enfim, passaram a conhecer
o marido, ou a esposa, ou os familiares, né? Isso é muito bom ouvir, porque está tendo um movimento de conexão, sem dúvida. E para quem ainda está atrapalhado, né, nesse diálogo, perdido ainda em pequenos atritos, sempre tem a possibilidade de voltar atrás, observa, pedir desculpas, convidar os outros a se engajarem numa outra tentativa de organização das tarefas da casa, da dinâmica, né? Especialmente em casas que têm grupos, mais pessoas convivendo, é um projeto coletivo, né? Todo mundo tem a sua parcelinha, todo mundo é um agente ativo na manutenção dessa harmonia das relações. A literatura, a leitura literária é um recurso muito bom, além do entretenimento. Já fazia trabalho, mas nada é comparável a esse momento de restrições. Teletrabalho, exato. Se fazia teletrabalho porque tinha opções, agora é compulsório, então rouba um pouco, né, das suavidades que se tinha. Um dos meus netos está sentindo a pessoa mais feliz do mundo, segundo ele, agora ninguém pode obrigá-lo a sair. Exato. Tinha pessoas que já adoravam, como vocês já comentaram, ficar em casa porque são mais introspectivas, são mais reflexivas e se envolvem uma quantidade de tarefas mais solas, né? Não necessariamente solitárias, né? E é curioso que a gente está fazendo esse movimento de entender como ficar quietinho, recluso, em atividades mais introspectivas, é possível encontrar bem-estar. Essas pessoas têm grandes lições para os extrovertidos, hiperocupados, muito outdoors, né, de querer estar sempre envolvido com coisas fora, de como as possibilidades de atravessar da melhor maneira possível esse momento. Sempre pergunto, Luciana, sempre pergunto para os meus filhos como eles estão se sentindo. Eles disseram que estão muito felizes porque está mais perto e com mais atenção da mamãe e do papai. Olha que curioso, gente, né? Curioso. Que bom que vocês estão compartilhando essas dicas que também vão servir para outros pais que, na verdade, estão tendo dificuldades nesse diálogo, né? E esses pais precisam ser encorajados a se aproximar. Essa pergunta, como é que está se sentindo? Do que está precisando? Como é que eu posso te ajudar? Já estabelece uma ponte de uma melhor proximidade, né? Trabalhar é digno, muito bom. Embora eu tenha comentado que vocês são as pessoas mais adequadas para identificar aquilo que funciona melhor para elevar os níveis de bem-estar psicológico, ainda assim fiz um pequeno compilado para ver se de modo geral serve a todos, e também muitas são diretrizes, guidelines da própria Organização Mundial da Saúde para o cuidado com a saúde mental, né? Então, a rotina, né? Começando pela rotina. Antes desse lockdown, tínhamos uma determinada rotina, horário para tudo, enfim, e dentro dela, dentro das condições do nosso controle, de escolhas, podíamos suavizar, lazer, dever, e agora, com todo mundo em casa, ou os que estão sozinhos, às vezes quem está sozinho é mais desafiador manter uma rotina, porque tem total liberdade, né, nessa possibilidade de rotina, e acaba bagunçando horários de sono, de alimentação. Eu acho uma sorte, né, porque quem ainda está conseguindo trabalhar de casa, de alguma maneira, o trabalho se impõe como um regulador da rotina. As pessoas vão estar mais ou menos naquele horário, e isso ajuda muito a manter a rotina, né? O nosso cérebro reage melhor, ele se torna mais produtivo, porque os nossos ciclos de sono, de apetite, tantos outros, ele também vai se moldando quando a gente tenta se impor uma rotina. E quando a gente olha para situações e pessoas que apresentam alta performance,
sempre está lá a rotina, a disciplina. Então, esse é um dos quesitos, assim, muito importantes de se manter. Seria menos difícil se não estivéssemos envoltos a tantas outras crises, econômica e política, que acompanham essa pandemia. Tentativa de sorver apenas o suficiente para não passar alienado a tudo isso. Exatamente, Marcel. Tomar contato com esse suposto mundo lá fora, né, e esse vir a ser essa incógnita de uma futura normalidade, não tem como a gente não se afetar, mas cada um dentro das condições de resiliência, tolerância, que tem, precisa aprender a dosar. Já aproveitando o teu gancho, essa também é uma outra recomendação para preservar a saúde mental. Dose da quantidade de informações, né? De modo geral, é importante que a gente não perca a referência da informação que é necessária para a nossa sobrevivência, bem-estar físico e mental, proteção da família, do patrimônio, do trabalho, né? Depois a gente vai em escalada para não ficar alienado, né? Como o Marcel diz. Mas se a gente não tem filtro, fica lá zapeando, com controle, vendo e recebendo informações de tudo que é tipo, sem um filtro, sem uma intenção, né? Isso realmente é perturbador. Lembrando que a gente tem a condição de assumir uma postura de pesquisador ativo das informações, e não simplesmente passivo. Abre aquilo lá, é o que tem, né? Porque pensando nas nossas necessidades, a gente precisa ter acesso à informação que precisa, e cada indivíduo vai precisar de uma distinta informação em função da vida que tem, das responsabilidades que tem, né, na busca dos direitos que precisa. Outra coisa, uma outra recomendação é aperfeiçoar-se, né? Muitas pessoas estão aí mencionando que estão lendo, mas agora é incrível a quantidade de cursos e oportunidades online que estão aí, né? O trabalho está valendo ouro, nós precisamos lutar, né? O tribunal também precisa mostrar a sua importância, o sentido, né? O serviço público ele está na mira. Então, mais do que em qualquer outro momento, a gente precisa mostrar essa importância, o papel, o alcance do que se está fazendo, e o aperfeiçoar-se, trazer todas essas experiências que vocês estão reconhecendo. É viável trabalhar em casa, produzo mais assim, assado, testei isso e aquilo, descobri tal informação, né? Vão compondo uma força para defender, né, o trabalho que cada um tem, e como um todo, como servidores. A necessidade de renegociar, sim, como eu já tinha mencionado, as condições não são iguais para todos nesse momento, conseguirem performar como antes, então é necessária muita empatia, e para que os chefes, os colegas tenham empatia, vocês precisam contar um pouco mais do que acontece nessa intimidade, para que isso possa ser considerado, né? Aí o Marcel respondeu que tem estabelecido certos canais de informação que considera confiáveis, dispensando informação dispersa, especialmente do WhatsApp, exato. Ainda bem que cancelaram aquele recurso de ficar compartilhando com muitas pessoas ao mesmo tempo, isso aí. Outra dica óbvia, já tinha aparecido aqui, o exercitar-se, né? Estamos mais sedentários do que nunca, pelo menos nos movimentávamos dentro dos lugares que íamos, enfim, e estar recluso aumentou o sedentarismo. Não é à toa que quando a gente faz uma pausa para notar as sensações do corpo, esse corpo está cansado, ele tem formigamento, ele tem tensões, né? E para quem já fazia atividade física antes, pode ser que tenha sido mais fácil manter, embora tenha perdido muito do brilho, né, do convívio, enfim, da relação com o seu instrutor, do ambiente, mas existem pesquisas infinitas nesse campo, né, ajudando a saúde mental, reforçando que a atividade física, especialmente, né, se a gente puder estender por um tempo de
20 minutinhos, sentir que o coração bateu, né, para ajudar as endorfinas a trabalharem e inundarem o nosso cérebro. Então, sei que algumas pessoas estão com dificuldades de engajar na prática de atividade física. Convide a sua má vontade para exercitar, né? Demora até a gente habituar e sentir aquela vontade de fazer o exercício, entender que aquele momento é um momento de lazer, né? Por um tempo a gente vai sentir que o melhor desse momento é quando acaba. Ah, acabou. Como eu fiquei bem, né? Portanto, a ação, ela deve preceder a motivação. Quando a gente tem motivação para tudo, fica tudo mais fácil. Mas quando eu não tenho, preciso me cuidar, preciso exercitar, tenho que assumir a responsabilidade pelo meu autocuidado, eu convido. Ai, não estou afim, que preguiça, ai, que tortura fazer exercício. Vamos lá, é necessário, tão necessário quanto comer, trabalhar, né? Enfim, porque o benefício, pelo menos, ele vem depois e essa motivação, ela vai se perpetuando quando eu ajo. Então, haja, né? Faça, parta para a ação, porque depois vem a motivação. É inquestionável o efeito de uma atividade física, e agora, mais do que nunca, isso se tornou urgente, uma potente ferramenta, né? Porque é um remédio natural, a liberação de endorfina. Paulo diz que está adorando trabalhar em casa, assim, está tendo uma oportunidade de convivência familiar, com divisão de trabalho, e saber o quanto é difícil administrar a casa, família e trabalho, é um malabarismo, né, para mestres, e o quanto a figura do gestor da própria casa, da família, né, para muitas pessoas também tem sido um reencontro interessante, porque era muito envolvimento com o trabalho e com outras coisas, e interessante a gente reencontrar força nessa unidade familiar e nos vínculos. Isso aí. O que mais que eu tinha? Tem um roteiro aqui para não me perder. Vocês já notaram que eu sou um pouco excessivamente tagarela. Outra dica é manter os cuidados pessoais, né? Para as mulheres, especialmente, também tem muitos homens vaidosos. É importante a gente se reconhecer, né? Hoje aqui me penteei toda, me maquiei. Claro, não sou boba, esse vídeo vai ficar gravado, eu não vou querer parecer feia, mas em vários outros momentos, como é importante se olhar no espelho e se reconhecer, né? O que adianta agora a gente guardar as nossas melhores roupas se não tem aonde usar? Use, faça um almoço diferente, vista no fim de semana, se arrume sim, quando vai fazer videochamadas, é importante se reconhecer na sua aparência, se isso é importante para vocês, porque é um resgate da nossa identidade, promover a arte, a leitura, melhorar a autoestima e qualidade de vida, exato, né? O cuidado com a aparência eleva a nossa autoestima. Sempre que a gente se reconhecer, se enxergar e parecer mais atrativo aos nossos próprios olhos, isso também contribui para o nosso humor, para a nossa saúde mental. Obviamente, ter os momentos de lazer, vários de vocês estão comentando, né, a descoberta desses desafios do isolamento, quanto tarefas que jamais se cogitaria fazer se a vida tivesse como era antes, e o reencontro de novos prazeres. Todo mundo, de modo geral, tinha uma lista de coisas que gostaria de fazer anteriormente, mas não encontrava tempo, né? Curioso que alguns produtos escassearam do mercado tão rapidamente, alguns livros, jogos em família, enfim, quantidade de filmes, séries que todo mundo gostaria de assistir e agora está tendo acesso. Outro fator é a comunicação, né? Franca. É muito importante que todos nós tenhamos em nossa vida alguém que
com quem a gente possa dialogar de peito aberto, né? E essa pessoa que ofereça uma escuta não julgadora, que simplesmente escute, porque se você está identificando que algumas pessoas com quem tenta abrir o coração e conversar, porque o seu sofrimento toca a elas e elas ficam às vezes ansiosas e nessa tentativa de querer ajudar, já estão oferecendo soluções, já estão opinando e já cortam, não deixa a conversa fluir, repare isso e solicite, fulano, deixa eu falar, por favor, deixa eu comentar, eu até não preciso que tu resolva os meus problemas, mas eu preciso me sentir ouvido, acolhido nesse momento, porque simplesmente nós mesmos falando, né, gerando essa possibilidade da concretude, da concretização da fala, isso viabiliza que nós mesmos encontremos saídas, tenhamos tomadas de consciência. Então, não desanime se nas conversas, ou em família, ou com cônjuge, ou com amigos, colegas, tem alguma coisa truncada, parece que não está conectando com a sua necessidade. Se você está identificando isso, abra, diga para a pessoa, calma, deixa eu terminar de falar, eu sei que às vezes o que eu estou dizendo também te mobiliza emocionalmente, mas fica tranquilo, deixa eu falar, né? Muito boas orientações comportamentais, muita valia mesmo, obrigada, tá? O que mais que eu tinha pensado, tá? Uma das orientações também muito em voga é o meditar, o praticar mindfulness, mas aí se abre um campo assim para as pessoas, mas para onde vou? Porque meditação existe centenas de tipos, porque elas pertencem a contextos distintos, mas o que eu estou evidenciando aqui é uma meditação laica, mindfulness dentro de um contexto da saúde mental, independente de religião, de espiritualidade, porque usando essa habilidade dessa maneira laica, cada um pode transpor para a sua própria prática religiosa, espiritual, porque também potencializa, né? Se eu estou rezando, tentando me conectar com um momento espiritual, mas a minha atenção está lá, sei onde, aquilo não é profundo, né? Quando eu trago a habilidade de prestar atenção no que eu estou dizendo, agradecendo, solicitando, né? Aquilo fica um momento muito mais profundo. Então, está entre as orientações da Organização Mundial da Saúde, meditar, relaxar, busque alternativas laicas. O aplicativo que eu recomendei, meu canal, vai todo nessa direção. Foco é saúde mental, não é desenvolvimento espiritual, nada disso. Não estou nesse alcance, nem sei se vai ser para essa vida. Outra sugestão é que, geralmente, ao fim do dia, pelo menos antes da quarentena era assim, né, e que aumentava o mal-estar da civilização, uma sensação de vazio brutal. Pessoal, nós fazemos muita coisa em um dia, já fazíamos antes, né? E ainda assim as pessoas ao fim do dia tinham aquela sensação de vazio, de insuficiência, porque não conseguiram fazer tantas outras coisas que gostariam. Isso é muito frustrante, né? Além de ser quase humanamente impossível, já que não estava dando certo, não se conseguia fazer, imagina agora. Mas a gente desloca essa intenção de querer fazer para a viabilidade e valoriza aquilo que conseguiu fazer ao fim do dia, né? Que são as práticas de gratidão, né? Isso também não tem nada a ver com um contexto espiritual, isso é um exercício muito simples da psicologia positiva, tem muitos estudos nesta área, simplesmente o fato de, ao fim do dia, especialmente para quem está em dupla, ou com grupos, ou família, dentro de casa, poder abrir e chamar para esse momento, né? O que aconteceu de bom? Podemos deixar a palavra gratidão de lado. O que aconteceu de bom hoje? O que teve valor no dia? Porque, ao final do dia, se todos nós estamos conseguindo chegar inteiros, sobreviventes, com a manutenção do trabalho,
da saúde, tivemos comida, estamos com as contas em dia, temos acesso à informação, a lazer, nossos amigos, familiares também estão bem. Gente, alguma coisa está dando muito certo, vocês estão indo muito bem, né? Porque os valores são outros, sobreviver, manutenção, né, de trabalho, da família, da própria condição de saúde. E se a gente não olhar para isso, ficar sempre perseguindo o a mais, fica alimentando aquele buraco do vazio e de uma ambição que nos engole e rouba valor e sentido das nossas vidas. Então, eu sugiro que, especialmente para quem está em grupo, poder dizer o que teve valor, lembrando e reforçando que quanto mais mindfulness eu trago para a minha vida, mais momentos ao fim do dia eu vou ter para agradecer, porque eu estive inteira naquilo que estava fazendo, e se eu estou inteira, as coisas têm um sentido diferente. Se eu estou inteira comendo uma refeição saborosa que eu demorei para preparar, sinto cheiro, gosto, noto a minha reação, o meu humor crescendo quando estou aproveitando aquilo, que ele é um momento mais potencializado. Então, pratique mindfulness para ter mais motivos para agradecer ao fim do dia. E uma outra dica final seria muito cuidado com a autoexigência, né? Dentro de um espectro das condições emocionais prévias e físicas que todo mundo tem, cada um sabe, né, qual o nível, considerando de 0 a 100, né, qual o nível que está nesse momento de qualidade de vida, de saúde, se a sua corda está sendo muito esticada, se a pressão está demais, né? Existem outros recursos, portanto, para aquelas pessoas como várias aqui que estão comentando, que estão conseguindo ser criativas, encarar os desafios da melhor maneira possível, resilientes, descobrindo outras saídas para atravessar um momento, se mantendo produtivas, saudáveis, sentindo que estão dando certo, trazer o mindfulness, essas práticas que eu recomendei, leitura, enfim, diálogo, isso vai ser suficiente. Para outras que já estão num nível de mal-estar um pouquinho mais sério, né, é interessante buscar uma ajuda individualizada, e aqui também vai depender, se está um nível de mal-estar que psicólogo pode dar conta, porque não tem um arsenal de medicamentos, né, e tem aquelas pessoas que estão num nível de mal-estar, em função de coisas que já aconteciam antes, ou surpresas que passaram a acontecer agora, muito intenso, por muito tempo, né, a gente precisa considerar uma ajuda psiquiátrica. Então, assim, dentro desse cardápio do que se tem de ferramentas para manejo da saúde mental, a gente também tem que se questionar, opa, já tentei de tudo, não ajudou, preciso individualizar, ok, estou encontrando algumas saídas, ou preciso, né, de um arsenal mais potente de psicofármacos, e lembrando que tudo pode ser temporário, afinal de contas, aqui a gente transita, às vezes estaremos melhor, às vezes pior, às vezes dá um pico, né, de grande mal-estar, e isso tudo é transitório, então como árvores, verga, mas não cai, né, não cai, confie, insista, né, no poder da resiliência, na potência que somos, na possibilidade de cuidar, sim, das nossas vidas, das nossas responsabilidades, desse sim à vida, apesar de tudo. Muito obrigada, pessoal, espero que tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida, por favor, me mandem aqui no chat, porque o combinado é terminar em mais 5 minutos, poderia ficar aqui falando o dia inteiro, adoro o tema, vocês estão trazendo comentários muito interessantes. Se alguém, porque não se sentiu à vontade de expor algum comentário, alguma situação de vida aqui no nosso chat,
quiser me contatar, perguntar algo diretamente, sem se expor, sigilo garantido, pode escrever para o meu e-mail, que eu vou colocar aqui agora. Não quero deixar ninguém se sentindo de fora ou não contemplado na sua necessidade. Muito obrigada. Estão me agradecendo aqui. Muito obrigada à atenção de todos. Thaís, Cristiano, se vocês tiverem algum feedback, algum recado que queiram que eu passe, por favor, comentem aqui para que eu possa receber. E parabéns à escola, sim, né? Especialmente ao diretor que teve a ideia. Eu que agradeço por vocês estarem todos aqui, para mim é um prazer. Acho que vamos encerrando, então. Deixei meu e-mail, sintam-se à vontade. E como a gente não sabe quando isso tudo vai passar, e poderemos, sim, paulatinamente voltar a um novo normal, uma volta a uma convivência social, ainda com um distanciamento. Pode ser que mais adiante a gente retome uma nova palestra com novos temas em função da extensão desse tempo. E convido seriamente a todos a manterem essa postura de abertura, né? Soltar a expectativa de data, de quando, de como, quando será, porque isso só serve para aumentar a nossa ansiedade. Que todos possamos, né, sentir essa maior abertura e encorajamento e confiança na nossa condição de ir enfrentando o momento tal como ele se apresenta, instante a instante, sem antecipar nada, sem comparar com situações passadas, porque não tem como, né? Estando simplesmente com essa postura mais consciente, encorajada, mindful, para o que der e vier. Muito obrigada pelos feedbacks, pessoal, muita gentileza de todos vocês. Acredito que vou encerrar, então, o vídeo vai ficar salvo no canal, acho que já está público. Vou colocar a lista dos livros, de aplicativos, o link do meu canal. Se eu não conseguir fazer isso, vou mandar tudo para Thaís, e assim isso fica tudo registrado. Muito obrigada pela participação de todos, pela confiança de poder compartilhar, e ajudem-se, perguntem se os colegas estão precisando de algo, de um ouvido atento, não julgador, né? Valorizando cada ato com muito sentido, porque nessa dimensão dos valores mais subjetivos e internos, nós estamos descobrindo os novos tesouros. Um abraço a todos, então vou encerrar a transmissão. Gratidão.